Olá, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar nossos estudos com o livro Arapiraca, Cidade da Gente. Peço que os pais e mães ou responsáveis que ainda não foram buscar o livro das crianças vão, que durante o mês de outubro iremos trabalhar com ele, tá certo? Essa semana iremos trabalhar a unidade 1. E olha só, eu vou passar para vocês o conteúdo da unidade 1, as partes mais importantes, tá certo? E explicar as atividades. No início da parte da unidade 1 é a introdução. Olha só, essa árvore aqui é a árvore arapiraca e ela está pensativa, dizendo o seguinte: Olá, coleguinha. Você sabe como é importante conhecer as nossas origens? O que acha de conversarmos um pouco sobre a formação de nossa cidade, Arapiraca? Vamos juntos neste passeio? Então vamos lá, não é? E olha só que bacana esta imagem. Creio eu que todos vocês conhecem, não é? Este lugar. É o Lago da Perucaba, que fica bem próximo a nossa escola, não é? Então, na próxima página, acompanhe a leitura. Arapiraca, originalmente, é o nome de uma árvore da família das leguminosas mimossáceas, uma espécie de angico branco bem comum na região do Agreste e Sertão do estado de Alagoas. Primeiramente, iremos conhecer a relação que há entre o nome da árvore e o nome da nossa cidade, além dos aspectos históricos e geográficos, como clima, relevo e desenvolvimento urbano, que fazem que Arapiraca esteja no coração de Alagoas. Este livro é uma conquista que reúne os elementos responsáveis por tornarem Arapiraca a segunda maior cidade do estado de Alagoas. Ele guiará seus estudos e será responsável por você propagar a cultura de nossa região com seus pais, familiares, amigos e vizinhos. Vamos passear pela história, pela memória do nosso povo, conhecendo lugares interessantes que só existem aqui, além de discutirmos sobre o poder do nosso povo, tá certo? Aqui deixamos registrada a importância que você, estudantes do quinto ano C, tem na formação cultural e intelectual da nossa cidade. Portanto, aproveite ao máximo essa incrível viagem. E realmente é fantástica essa viagem, né? Esse livro. E olha só, abaixo tem o mapa político de Alagoas. Este é o mapa do nosso estado de Alagoas, tá certo? E Arapiraca se encontra bem no meio do mapa. Olhem aí, observem aí no livro de vocês. Lá embaixo já tem a primeira atividade. A atividade 1 diz assim: pinte de verde a árvore arapiraca. Identifiquem, logo no começo da unidade eu expliquei, tem lá ela, logo no começo da unidade. Identifiquem a árvore arapiraca e pintem de verde o quadradinho. E abaixo, na questão 2, vocês irão desenhar o mapa de Alagoas e pintar apenas a cidade de Arapiraca. Lembrem-se que a cidade de Arapiraca está localizada no centro do estado de Alagoas, tá certo? A terceira, a terceira questão diz o seguinte: quais cidades alagoanas você já visitou? É uma questão pessoal. Se vocês já visitaram alguma cidade no estado de Alagoas, além de Arapiraca, que é onde a gente mora, vocês irão colocar. Se foram para Maceió, coloca o nome Maceió. Se foram para Marechal, coloca o nome Marechal Deodoro. E assim por diante, tá certo? Logo em seguida, temos outro assunto que diz o seguinte: Arapiraca, terra do fumo. Arapiraca, nacionalmente conhecida como Terra do Fumo, está situada
no estado de Alagoas, Nordeste brasileiro. Por favor, no livro de vocês, grifem isso assim, ó. Peraí. Assim, tá certo? Marquem esse estrofe no livro de vocês. Desse jeito. Por que Arapiraca é nacionalmente conhecida como a terra do fumo? Porque Arapiraca é a principal cidade que produz fumo. E o fumo que é produzido aqui na nossa cidade não é apenas para os arapiraquenses, vai para vários outros lugares do Brasil, entendeu? Por isso que Arapiraca é conhecida nacionalmente como terra do fumo. Abaixo diz assim: Alagoas é uma das 27 unidades federativas do Brasil, situado no Nordeste brasileiro, banhado pelo Oceano Atlântico, rio rico em belezas naturais, como uma diversidade de mangues e lagoas. O estado faz limite ao norte e nordeste com Pernambuco, ao sul com Sergipe e ao sudoeste traça limite com Bahia. Ou seja, se alguém perguntar a vocês, o estado de Alagoas faz limite com qual estado, né? Aí vocês vão dizer Pernambuco, Sergipe e Bahia. Grifem essa partezinha aí também no livro de vocês, tá certo? Marquem. Passem, quem tiver lápis, marcador de texto, passa. Quem não tiver, passa o lápis. E olha só, na próxima página diz o seguinte: o Estado possui, segundo o Estatuto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, cerca de 3.337.357 habitantes, distribuídos nos 102 municípios, ou seja, dentro do estado de Alagoas, possui essa quantidade aqui de pessoas. 3.337.357 habitantes, segundo o IBGE, tá certo? E olha só, a capital de Alagoas é Maceió e é uma das cidades mais visitadas durante o verão, em virtude das belezas naturais e, sobretudo, das praias. Além disso, a cidade oferece ao turista uma vasta culinária, tendo os frutos do mar como seu prato mais atrativo. Além da culinária, a capital alagoana também é conhecida pela renda produzida no Pontal do Peba, que fica bem próximo a Maceió, Pontal do Peba, representando um forte elemento cultural e econômico. Além de Maceió, outras cidades estão na rota de desenvolvimento econômico e cultural, como Arapiraca, Palmeira dos Índios, Penedo, Delmiro Gouveia, Piranhas, Pernambuco, Piranhas, Maragogi, São Miguel dos Milagres. Dessas cidades, Arapiraca, localizada no coração de Alagoas, representa a segunda maior economia em decorrência do cultivo do fumo, colocando-a no patamar de capital do fumo nacionalmente, entendeu? Então, Arapiraca produz tanto fumo que traz bastante retorno econômico, entendeu? Para o estado. Por isso que ela é conhecida como a segunda capital de Alagoas, como capital do fumo. Grifem essa parte também. Olha só, grifem essa parte também, tá certo? Lá na página 19 tem uma coisa bem importante, que são as cidades que fazem parte da região, as cidades próximas da região de Arapiraca, tá certo? Arapiraca foi caracterizada como polo de região metropolitana em 2009. E as cidades que fazem parte dessa região são Campo Grande, Coité do Nóia, Craíbas, Feira Grande, Girau Pociano, Igaci, Junqueiro, Lagoa da Canoa, Limoeiro de Anadia,
Olho d'Água Grande, São Sebastião, Taquarana, Traipu, Palmeira dos Índios, Estrelas de Alagoas, Belém, Tanque d'Arca, São Brás e Jaramataia. Também grifem essa parte, tá certo? E olha só, quem já saiu de Arapiraca para Maceió, percorre todo esse percurso aqui, ó, passando por outras cidades, não é? Olha só, a gente está aqui em Arapiraca e anda tudo isso passando por Campo Alegre, depois passa por São Miguel dos Campos e assim vai, ó. Barra de São Miguel, Marechal Deodoro, até chegar em Maceió. E olha só, lá na página 20 tem um exercício. O Nordeste brasileiro tem quantos estados? Olha só os estados do Nordeste brasileiro. Conta aqui para saber quantos tem. Tem Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão. Só que cada estado desse possui a capital, não é verdade? São 9. Então vamos lá. Respondam aí e vão acompanhando na apostila de vocês. O estado de Bahia, a capital de Bahia é Salvador. Coloquem aí, escrevam aí na apostila de vocês. A capital de Sergipe é Aracaju. Certo? A de Alagoas. Quem sabe qual é a capital de Alagoas? Maceió. E a capital de Pernambuco? É Recife. Capital de Pernambuco é Recife. E a capital de Paraíba? João Pessoa. A capital de Rio Grande do Norte? A capital de Rio Grande do Norte é Natal. E a capital do Ceará? Fortaleza. A de Piauí? Teresina. E por fim, a capital de Maranhão é São Luís. Essas são as capitais dos estados que compõem o Nordeste brasileiro, tá certo? Façam aí na apostila de vocês. A segunda questão: pinte os estados da região Nordeste. Ora, se vocês aqui na primeira questão já sabem quais são os estados da região Nordeste, vocês só irão pintar, só vão localizar esses estados aqui no mapa e pintar, tá certo? A terceira questão: ajude Manuel André a sair da cidade de Arapiraca e chegar à capital alagoana. Olha só, vocês sabem, né, quem é Manuel André, a gente já estudou sobre ele. Ele que foi o grande, quem descobriu, quem nomeou a cidade de Arapiraca, não é verdade? Então, vocês irão estudar as possibilidades e fazer com que Manuel André chegue até Arapiraca. Não, chegue até a capital de Alagoas, tá certo? Ele vai sair de Arapiraca para chegar até a capital de Alagoas. E qual é a capital de Alagoas? Maceió. A quarta questão, vocês irão localizar esses nomes das cidades do estado de Alagoas aqui nesse caça-palavras. Tem Arapiraca, Palmeira dos Índios, Penedo, Delmiro Gouveia, Piranhas, Maragogi e São Miguel dos Milagres. Estão todas aqui, vocês irão localizá-las. A quinta questão, vocês irão indicar no mapa
Quais as cidades que fazem parte da região metropolitana do Agreste Alagoano? Está grifada, eu pedi para vocês marcarem lá em cima as cidades que fazem parte da região metropolitana do Agreste. E olha só, agora iremos falar sobre a localização geográfica. Segundo o IBGE, a cidade de Arapiraca possui uma área territorial de 345.655 quilômetros quadrados. Grifem essa informação. Com uma população estimada de 231.747 habitantes, que vivem tanto na zona urbana quanto na zona rural, tá certo? Olha aí, grifem esses dados, porque tem uma atividade que pede isso. Por estar localizada no centro do estado de Alagoas, Arapiraca tornou-se rota de muitas trocas comerciais, fazendo que sua economia estivesse sempre em constante crescimento entre as cidades do Agreste, ou seja, produtos daqui vão para outras cidades e produtos de outras cidades vêm para cá, fazendo com que a economia esteja sempre em movimento. Grifem essa parte também. Arapiraca limita-se ao norte com o município de Igaci, ao sul com o município de São Sebastião, a leste com os municípios de Coité do Noia e Limoeiro de Anadia, a oeste com os municípios de Lagoa da Canoa e Girau do Pociano e Feira Grande, e a noroeste com o município de Craíbas e a sudeste com o município de Junqueiro, ou seja, esses municípios são os municípios que estão em volta da nossa cidade Arapiraca. Grifem isso também. E olha só, este mapa aqui da página 24 mostra Arapiraca e as cidades circunvizinhas, os municípios circunvizinhos que se aproximam de Arapiraca, tá certo? Todas as que a gente falou anteriormente. Aqui na primeira questão da página 25. Você gosta de morar em Arapiraca? Por quê? Questão pessoal, cada um vai responder a sua, tá certo? Segunda, comparando Arapiraca com outras cidades alagoanas, como justificamos o fato de ela ser a segunda maior cidade do estado? Por que Arapiraca é considerada a segunda cidade maior do estado? Também foi dito, eu expliquei. A terceira questão diz o seguinte: utilizando a Rosa dos Ventos abaixo, desenha a cidade de Arapiraca e as cidades com as quais faz divisa. Lá na página 24, que eu acabei de mostrar, tem um mapa com Arapiraca e as cidades que faz a sua divisa, ou seja, as cidades circunvizinhas. E abaixo tem explicando o que é Rosa dos Ventos. Deem uma olhadinha lá, tá certo? A quarta questão diz o seguinte: complete o quadro com as informações corretas sobre a cidade de Arapiraca, tá certo? Lembram que nas páginas anteriores eu pedi para vocês grifarem, marcarem lá onde eu marquei de amarelo, pronto. Vocês irão pegar aqueles dados e irão colocar aqui a área territorial, o número de a quantidade da população, ou seja, o número de habitantes, a distância da capital, a altitude e atual prefeito. O atual prefeito está aqui, ó, na página anterior, antes do exercício. Atualmente, o prefeito da cidade é Rogério Alto Teófilo, professor administrador de empresas e advogado, filho de Moacir Teófilo, tá certo? Porém, devido ao ocorrido lamentável que aconteceu, vocês
Mesmo assim, coloquem o nome dele, tá certo? Coloquem o nome Rogério Teófilo. Pode colocar. Agora, iremos estudar sobre os símbolos oficiais da nossa cidade. Os principais símbolos representativos da cidade de Arapiraca são a bandeira, o brasão e o hino. Eles descrevem, por meio de imagens, cores e palavras, a história de formação da nossa gente, além de destacar os principais elementos constituintes da nossa economia. Grifem isso também. A bandeira foi criada através desse projeto, com esse número aqui, ó, de Lei 20/64, em 29 de agosto de 1964, pelo vereador Higino Vital da Silva, tá certo? Aí aqui vem falando as características da bandeira. Ela tem o formato retangular, com as cores verdes e amarelo, nos lados esquerdo e direito, respectivamente, e ao centro, cor branca, com o brasão da cidade. Grifem isso também. As cores da bandeira representam os campos fumageiros através da cor verde. Isso aqui representa os campos fumageiros. A riqueza da cidade, liderada pelo fumo, na cor amarela. E o branco, a paz, ó. Tá vendo? O branco aqui representa a paz. Agora vamos saber a simbologia do brasão. O brasão da cidade faz referência aos aspectos históricos, geográfico e econômico da cidade. O brasão de armas de origem portuguesa mostra de um lado uma coroa e do outro a árvore arapiraca. Olha só, o lado da coroa e do um lado da coroa e do outro a árvore de arapiraca. Além do arco de 5 torres. Olha aqui as 5 torres. A coroa é o símbolo da cidade, representando-a como a princesa do Agreste. O arco de 5 torres mostra a sua emancipação. Olha aqui. A cor prata justifica-se por não se tratar de capital do estado. A árvore é a representação de Arapiraca, onde Manuel André descansou e idealizou seu lar. Além disso, há um ramo de fumo, apontando para o principal meio econômico da cidade, além da cidade à época, além de um ramo de algodão, ó, o ramo de fumo e o ramo de algodão. A palavra Arapiraca no centro identifica a cidade. Então, isso aqui é todo o significado, toda a simbologia do que representa cada símbolo, todo o significado que representa cada símbolo que tem no brasão de Arapiraca. Além da bandeira e do brasão, temos o hino de Arapiraca, né? O hino que tem letra, que quem escreveu esse hino foi o professor Pedro de França Reis, tá certo? E o músico, maestro Nelson Palmeira. E olha só, o hino resgata a história da cidade, colocando Manuel André como o grande desbravador, responsável pela criação da cidade. Chamada de Cidade Sorriso, Formosa e de Encantos Mil, Arapiraca é homenageada como a inspiração de Manuel André, cidade galã abençoada por Deus. Eu peço a vocês que leiam o hino de Arapiraca, tá certo? E essa semana ou na próxima semana eu irei disponibilizar o hino no grupo para vocês acompanharem. Agora tem atividade na página 29. Essas palavras aqui vocês irão pesquisar, fazer uma pesquisa num dicionário, tá certo? Ó, com a ajuda de um dicionário, pesquise as palavras abaixo.
registradas no hino de Arapiraca. Todas essas palavras estão no hino de Arapiraca: safira, rincão, soberbo, viril, fulgura, formosa, osana e grisol. Vocês irão pesquisar essas palavras e colocar os significados aqui. A segunda questão diz o seguinte: a sua escola também possui um símbolo oficial, uma bandeira, um hino ou um brasão? Se possuir, desenha no espaço abaixo. Caso não possua, o que acha de criar um e representá-lo à direção da escola? Olha só, a nossa escola, o brasão que usamos é o brasão do município de Arapiraca. Então, eu peço a vocês que desenhem aqui o brasão do município de Arapiraca, tá certo? Da nossa cidade, tá certo? Desenhe esse brasão aqui, ó. O brasão da cidade de Arapiraca. Deixa eu ver se eu acho ele. Esse aqui. É o que utilizamos, tá certo? Como referência. Aí lá vocês tentem desenhá-lo. Lá na página 30 tem essa atividade, a terceira atividade, jogo dos 7 erros. Este brasão aqui está correto, mas este aqui está faltando alguma coisa. Tem 7 coisas que está faltando, vocês irão identificar. Ou está faltando ou tem alguma coisa a mais, tá certo? Vocês irão identificar e marcar um X. A próxima atividade diz o seguinte: ajude os soldados a protegerem a bandeira de Arapiraca, percorrendo os caminhos até ela. Vocês irão ajudar esse soldado a chegar até a bandeira. Irá ajudar esse soldado a chegar até a bandeira. Este também, este também. Todos os 4 têm que ter acesso, têm que conseguir uma estratégia de chegar até a bandeira, tá certo? Agora iremos falar sobre economia e desenvolvimento urbano. Acompanhe a leitura. A cidade de Arapiraca, ao longo dos anos, vem apresentando um grande desenvolvimento econômico e, como consequência, urbano. A cultura do fumo fez que a cidade tornasse muito conhecida no Nordeste, gerando riquezas e prosperidade. Não é à toa que ela é conhecida como Terra do Fumo. E olha só a plantação de fumo e um trabalhador, não é? Exercendo sua função, que é cuidar de toda essa plantação. No entanto, com a crise do setor fumageiro, o poder público buscou outros meios de motivar a economia da região, investindo assim na agricultura familiar, no plantio de milho, feijão, mandioca e soja, tá certo? Então, o setor de fumo passou por momentos de crise e o poder público decidiu buscar novos meios de motivar a economia da região, fazendo com que as famílias, os agricultores, plantassem outro tipo de coisa, como milho, feijão, mandioca e soja. Outro grande destaque no fortalecimento da economia arapiraquense é a fruticultura irrigada e a criação, em 2003, de um cinturão verde na produção do plantio irrigado de hortaliças. Foi aí que começou a crescer a produção de hortaliças também. Além da agricultura familiar, a economia arapiraquense gira em torno da pecuária e dos investimentos no setor de indústrias de beneficiamento de fumo, bem como indústria de alimentos e madeira, por exemplo. Ou seja, além da agricultura, tem outros tipos de economia, como indústrias, né, que beneficiam o próprio fumo, tem indústrias voltadas para o setor de alimentação e madeira. Grifem aí toda essa parte.
Além da agricultura familiar, a economia arapiraquense gira em torno da pecuária e do investimento no setor de indústrias, tá certo? É importante destacar que a feira local, além de ser um forte elemento cultural, é uma forma de desenvolvimento econômico, visto que ela atende a vários bairros e comunidades da cidade. Do mesmo modo que a feira é referência na cidade, o desenvolvimento do comércio também é, principalmente após a inauguração do Arapiraca Garden Shopping, atraindo consumidores das cidades circunvizinhas. Ou seja, a gente percebe aí a importância, né, da feira livre para a economia, para as necessidades da população arapiraquense. Tanto ela ajuda no desenvolvimento econômico da nossa cidade, quanto ajuda na questão de contribuir com as necessidades das pessoas, não é verdade? E depois veio também como referência, como um grande marco econômico, o comércio e depois também o shopping da nossa cidade, que o shopping também atrai vários consumidores, não só de Arapiraca, mas também de outras cidades vizinhas. Grifem isso também. Olha só, essa é uma imagem da Avenida Rio Branco, lá no centro da cidade, não é verdade? Uma avenida que tem bastante centros comerciais, bastante lojas e que movimenta a economia, o setor econômico da nossa cidade. E olha só que bacana, lá na página 34 tem duas imagens do mesmo local. Vamos lá. As imagens abaixo mostram a Praça Manuel André em duas épocas distintas, ou seja, em dois momentos diferentes. A primeira, no século XIX, quando a cidade ainda buscava um desenvolvimento, e a segunda, nos dias de hoje. Olha só a diferença, o quanto mudou. Esta era a Praça Manuel André no século XIX. E olha como ela está hoje, né? A gente percebe o desenvolvimento, a mudança devido ao setor econômico também, porque olha, antigamente não tinha lojas, tá vendo como era? E hoje em dia é um dos principais lugares que movimenta a economia da nossa cidade, não é verdade? Após a explicação, na página 35 tem atividade. Circule os elementos abaixo que compõem a economia arapiraquense. Tem o fumo, tem o comércio, tem a pescaria, tem o cultivo de hortaliças e, enfim, vocês irão circular os elementos que compõem a economia da nossa cidade. Foi falado, tá certo? Refletindo sobre o seu futuro, em quais dos setores da economia que você gostaria de trabalhar? Refletindo sobre o que vocês querem quando tiverem adultos, quando tiverem já no mercado de trabalho, em quais desses setores citados acima vocês gostariam de trabalhar? Vocês irão colocar aí na segunda questão e irão dizer o porquê escolheram. A terceira questão diz o seguinte: você conhece seu, você conhece bem o seu bairro? Circule as instituições que estão nele. Aí tem correio, escola, teatro, farmácia, museu, livraria, shopping, cinema, delegacia e igreja. Vocês irão circular quais dessas instituições fazem parte do bairro onde vocês moram. E olha só um desafio. A quarta questão. Faça um desenho observando as instituições que seguem. Manuel está numa praça em Arapiraca. Olha só a história. Manuel está numa praça de Arapiraca, onde ao norte
ele depara com a igreja, ao sul com a escola, ao leste com o shopping e ao oeste com o espaço verde de diversão. Vocês irão analisar o problema e criar um desenho. Lembrem-se de. Lembra que anteriormente a gente falou das rosas do vento, dos ventos. Vocês podem se basear através das rosas dos ventos, na página 24. A quinta questão, vocês irão citar nomes de algumas ruas de Arapiraca que vocês conhecem. Eu quero, no mínimo, nome de 3 ruas, tá certo? 3 ruas de Arapiraca que vocês conhecem. E, por fim, aqui vem falando sobre as feiras livres, que elas movimentam a grande parte da economia de Arapiraca. Elas acontecem semanalmente e nos domingos também, né? E aí abaixo tem o nome dos bairros que elas acontecem e os dias, tá certo? E para finalizar, abaixo, na última página, página 39, tem essa página de anotações. O que é que eu quero? Eu quero que depois que vocês concluírem as atividades do livro que a gente viu, eu quero que vocês façam um resumo do conteúdo e escrevam aí, tá certo? De no mínimo, 12 linhas, tá certo? E é isso aí, nossa aula é essa. Fiquem com Deus e se cuide. Qualquer coisa, eu estou aqui.